Olá, o Educa Floripa está entrando no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. No programa de hoje, nós vamos apresentar o quadro Ser Professor. Nós fomos conhecer a Cristina Varela, da Escola Básica Municipal Garibaldi Santiago. Na matéria especial, um tema bastante importante, crescer sem racismo. E é claro, nós temos o nosso momento de reflexão com o quadro É o Seguinte. A nossa entrevistada de hoje já está aqui com a gente. Olá. Eu tenho o prazer de falar com a Gisele Liene da Silva. Tudo bom, Gisele? Tudo ótimo. Que maravilha, que bom te ter aqui. Obrigado. Você é manezinha? Bem manezinha. A Gisele é diretora do NEIM Monteiro Lobato, que fica ali no Carianos. Isso mesmo. Né? Fala um pouquinho do bairro pra gente ali do Carianos, né? Tá muito próximo do aeroporto, né? Da base aérea, exato, né? Próxima ressacada. Isso. Então a gente Eu não queria falar, mas tudo bem. Não, mas é que a gente tem uma comunidade que ela é bem forte com relação a esse movimento de aeroporto e ressacada. Né? Muitos das nossas famílias acabam ou trabalhando para o aeroporto, né? Então muita gente que vem de fora e acaba se domiciliando no bairro por conta dessa função. É quase que um cartão de visitas para que chegue em Florianópolis via aérea, né? Isso. Passa primeiro pelo Carianos. Agora nem tanto porque a modificação do aeroporto. Sim. Mas mesmo assim ele ainda é muito centralizado. Então ficou muito próximo, então sempre a busca é pelo bairro. E a educação, né? Como é que a educação entrou na sua vida, Gisele? Então, Boa pergunta. boa pergunta. Eu sempre, desde muito novinha, sempre gostei muito das crianças menores do que eu, né? Os bem pequenos, né? Os bebês, principalmente bebê. E quando eu tinha 16 anos, a minha mãe foi fazer cursinho pré-vestibular. E eu fui acompanhar ela para fazer esse cursinho. Então, na minha cabeça sempre foi educação infantil. Mas meu pai tinha um negócio. Então, na cabeça do meu pai e da minha mãe era para ser administradora. E naquele momento que ela estava estudando para ingressar à faculdade, eu tinha só 16 anos, nós fizemos um teste vocacional. Mas peraí, as duas iam para o cursinho juntas? Isso, eu fui para acompanhar a minha mãe. Oh. Eu fazia o segundo ano do ensino médio. Para dar aquela força para dar aquela força para ela retornar a estudar. E naquele momento que a gente fez o teste vocacional, eu nem sabia que existia aquilo, eu olhei para minha mãe, assim, a administração está fora da minha vida. Meu negócio realmente é educação infantil e aqui, ó, pedagogia ou psicologia. Então, ali, a decisão veio. Então, já fiz o terceiro ano, o terceirão, já pensando já para educação infantil, pedagogia. E naquele momento, todo mundo falava assim, mas tu pode fazer isso, mas tu pode fazer aquilo. Não, é pedagogia, não, é educação infantil. Então, não mudou. Então, desde os 16 está muito firme isso. Então, para tudo toda a começou família. num teste vocacional. Que é importante, exatamente. né? Às vezes a gente chega na cidade e a gente às vezes não sabe, ou quer ser tudo, ou não sabe o que quer ser. Exato. Né? E às vezes pensa assim, você é dentista e você... tudo ao mesmo nada tempo a ver. agora. Exatamente. E um teste vocacional, nesse caso, ajuda, né? A direcionar, pelo menos, né? Em que áreas, se humanas, se exatas, né? Naquele momento, para mim, foi o divisor de águas. Até porque, como eu estava fazendo com a minha mãe, e na cabeça da família era a administração, que a gente tinha um negócio da família, e nenhuma das três filhas assumiu isso. Uma é designer, a outra é fonoaudióloga, então nenhuma das três foi para a área de administração. Tanto que o negócio, meu pai passou para frente, passou para um primo e cada um fez a sua... Eles sempre respeitaram muito a decisão das filhas, né? Nós somos em 3 irmãs. Você se formou em 98 e em 99 já começou Já comecei a dar aula. atuando, isso. Comecei numa particular, então trabalhei em 99 e 2000, o meu tio abriu uma escola particular também e eu ingressei em 2000 como coordenadora dessa escola. Então, eu praticamente ajudei ali a organizar o pedagógico daquela instituição. E você entrou para a Secretaria Municipal? Para a Prefeitura, eu passei no concurso como efetivo em 2002. Estou desde 2002 na rede. 20 anos 20 aí, anos. né? Não Já completou ou completa quando? Não, já completou. Já completou. Em fevereiro fez 20 anos. Já estou indo para o 21º ano. E hoje você comanda, você dirige, né, o NEIM Monteiro Lobato, que fica ali no bairro do Carianos. Já o nome já é de responsabilidade, Monteiro Lobato, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é a tua unidade lá, o NEIM. No bairro nós temos 3 unidades. Né? Nós temos o NEIM Zilda, 12 salas.
Nós temos o NEM Idalina Ochoa, que são 8, e a nossa é o bebezinho, né? O NEM Monteiro, que é a mais nova, e tem 5 salas. Né? Então, é uma unidade bem compactada, mas eu digo que, assim, é um coração, né? Porque todos se conhecem. Então, assim, a gente sabe o nome de todos os pais, a gente sabe o nome de todas as crianças, né? As meninas da cozinha, da limpeza, conhecem todas as crianças, todas as famílias. Então, acaba sendo muito família, né? Então, é uma unidade que, assim, eu tenho um carinho gigante por aquele espaço e por aquelas famílias, aquela comunidade educativa, por conta disso. A gente acaba tendo uma proximidade muito grande com todos. Que bom. Né? Então... Já a gente volta para falar mais, conhecer um pouco mais aí do NEM Monteiro Lobato. Bom, a gente vai chamar agora o nosso quadro Ser Professor. A gente ouviu o relato da professora doutora Cristina Varela, que atua na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Tiago. Para ela, estar na escola, junto aos estudantes, é construir uma sociedade e, é claro, um mundo melhor. Vamos conferir. Eu tenho várias motivações, né? Eu acredito que a gente só pode construir uma sociedade mais justa, igualitária, né? Que respeite as diferenças a partir do processo de troca e educação contínua da gente, né? Então, eu não acredito numa relação em que eu sou a professora e eu detenho conhecimento, né? Uma relação de poder hierárquica verticalizada, mas muito pelo contrário, horizontal. Eu acho que a gente tem um espaço de formação com os nossos estudantes muito mais enriquecedor se nós trabalharmos com eles de forma na troca, né, em que eles contribuam para mim, e dessa forma para mim assim ver a educação e vivenciar a educação básica é estar construindo esse dia a dia com eles para essa sociedade que é minha e deles, né? Eu tô entregando para eles um pedacinho do que eu já construí e eles vão garantir que eu também tenho um futuro, né? Então, durante toda a minha formação acadêmica, me questionaram muito por que eu escolhi voltar para a educação básica, né, a partir do mestrado e do doutorado, e a minha luta sempre foi que é lá no chão da sala de aula da escola que eu realmente vou estar fazendo uma diferença já lá na pontinha. Não que a formação inicial não seja fundamental e que eu não poderia estar contribuindo muito lá na formação inicial, mas eu sinto que agora a escola precisa de mim, precisa da minha energia, e eu sinto que quando eu estou com os estudantes eu tenho uma retroalimentação muito maior, que me dá mais motivação, porque é para eles que a gente faz, né? E eles estão constantemente nos lembrando disso, que não adianta eu ter um planejamento magnífico, uma teoria fantástica, se no dia a dia da escola e da sala de aula eu não olhar para aquele estudante, eu não escutar ele e eu não trabalhar em parceria com ele. Então, acho que essa é a minha motivação, assim, estar junto com eles para melhorar a vida de todos nós nesse mundo que a gente convive. Porque eu já estou cansada, né, de racismo, homofobia, todas essas violências. E é na escola que a gente tem que enfrentar elas no momento, para mim. Né? Cada olhar deles, quando eles param para repensar uma coisa que está acontecendo, assim, muito rotineira neles, e eles desconfiam daquilo, problematizou para eles, eles param, opa, eu tenho que repensar isso, né? Então, é nesse miudinho, né? A gente não pode querer salvar o mundo, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, né, construir essa rede, né, de apoio e de parceria para melhorar para todos nós. Esse foi o nosso quadro Ser Professor, sempre com uma história inspiradora. E eu continuo aqui com a Gisele, que é diretora lá do NEM Monteiro Lobato, que fica no Carianos, aqui na ilha. Gisele, você falou que você tem um carinho muito grande pelas famílias, né, que ali do NEM. E você falou também que o NEM é o bebezinho, né, uma unidade menor, né? Como é que é além das 5 salas que tem, qual é a estrutura que vocês têm ali, né? Vocês atendem a crianças a partir de que idade? Por ser 5 salas, a gente não pega os bem bebês. Então, o G1 a gente não atende. A gente pega a partir do G2 até o G6. A nossa estrutura, por ela ser mais compactada, a gente tem hoje uma biblioteca que a gente construiu ali. Essa foi uma conquista da gestão anterior. Então, elas fizeram assim, um espaço próprio para a criança, brinquedoteca e biblioteca. Tanto que a gente também tem um projeto já voltado para isso, né? Então,
a biblioteca. A gente tem uma área coberta que a gente acaba usando muito para a educação física. Então, não tem aquela coisa assim, não tem a quadra, mas a gente tem um espaço coberto. O nosso parque é limitado, mas a gente tem um espaço coberto que pode ser um parque. Né? Então, aquele espaço a gente gosta muito das nossos eventos coletivos e também direcionado mais para a educação física. A gente tem um refeitório, que a gente também tem um projeto. Né? Então, um refeitório que a gente acaba tendo esse momento para dar uma... voltado para a alimentação, mas não só a alimentação, não alimentar por alimentar, mas alimentar com cunho pedagógico, né, e lúdico. Então, a gente também tem esse espaço que é bem visto pelas famílias que passam, pelas crianças. Nós temos um parque só, mas é um parque, assim, bem aconchegante, pequeno, porém que comporta bem a estrutura para a unidade, e um pequeno parque que é só uma entrada de grama também para as crianças. Então, são todos os nossos espaços, por ser pequeno, acaba sendo mais limitado, porém bem aconchegante para as crianças e famílias. Quantas crianças atuam ali? São 108 crianças. Mas são mais crianças do bairro ali, da região? Tem algum aluno estrangeiro? Né? Porque o pessoal Florianópolis está recebendo muito isso. Por ser 3 unidades no nosso bairro, e o nosso bairro não ser um bairro tão grande assim, a gente acaba atendendo muitas crianças de fora. Hoje, 50% das nossas crianças... Isso, das nossas crianças que são atendidas são do bairro. Porém, os outros 50% acabam sendo bairros próximos. Tapera, Rio Tavares, Costeira, Ribeirão da Ilha. Então, a gente acaba tendo Campeche. Então, a gente acaba atendendo também crianças de outras comunidades no nosso espaço. Gisele, você gosta de esporte? Adoro. Natação é uma coisa que você já praticou, pratica, ou enfim... Eu não pratiquei nunca natação, mas eu confesso que brilho os meus olhos quando falo dela. Eu fiz essa pergunta para a Gisele porque eles têm vários projetos lá no Ney Monteiro Lobato, mas um deles chamou bastante atenção aqui da produção, que é um projeto de natação. Isso, como é que funciona? Projeto natação. Nós começamos com o projeto natação em 2017, assim que eu entrei na gestão, porém foi uma influência de uma outra unidade do bairro, que é a Idalina Uchoa. Eu trabalhei na Idalina em 2010 e em 2012. Em 2012, e eles têm esse projeto natação há muito tempo. E em 2012 eu participei. Menina dos olhos, eu amei de paixão logo de cara. Né? Então, quando eu entrei em 2017 na direção, a professora que era da Idalina, de Educação Física, que é a cabeça desse projeto todo, a Denise, ela veio trabalhar com a gente na Monteiro. Então, quando ela veio, eu olhei para ela assim, vai ser contigo que a gente vai botar esse negócio para funcionar. E foi ali que começou. Engatinhamos em 2017, desde fevereiro, conversando com a academia, né? O projeto é uma academia que tem no bairro, a da Vula, né? A gente conversou com o Valmir, que é o professor, então conversamos com ele. Claro, também conversei com a direção da Idalina, que no caso era a Kelly, e a diretora naquele momento, e a gente conseguiu encaixar a Monteiro Lobato na estrutura, porque é um projeto social. Na sexta-feira, a academia não abre para natação. Então, na sexta-feira, ele atende apenas as creches. Ah, que legal. Então, ela estava com 4 grupos naquele momento. Como que é o nome da academia? Da Vula. Da Vula, parabéns. Isso, na pessoa do Valmir, assim, ele é uma pessoa que ele acolheu muito as unidades, né, para fazer esse projeto. E naquele momento, a gente estruturou os horários para a gente colocar mais um grupo, que seria o meu grupo 6, na realidade, né? Seriam só a turma dos maiores, para ser atendido nesse projeto. Você deu um jeitinho de encaixar a sua creche nesse projeto? Temos um jeitinho, a gente conseguiu encaixar um horário. Hoje nós temos 2 horários. Hoje a gente atende o G5 e o G6. Então, e a idade é? De 4, 5 e 5 e 6. Como é que é? Aí é a garotada que quer participar ou todo mundo vai? Isso. Como a gente tem crianças que são de meio período, a gente abre para essas crianças também. Então a gente não deixa nenhuma criança de fora. Né? A gente faz o convite para todos, é por adesão. Envolve os pais também? Envolve os pais, porque a gente também convida eles para estarem indo, até porque no momento, o pai pode acompanhar também? Pode estar indo, tem um espaço para eles estarem vendo, e na saída toda ajuda é bem-vinda, porque na hora do friozinho, para trocar roupa mais rápido é muito melhor. Então a gente faz muita parceria com as famílias por conta disso. Que legal. Né? Então assim, a gente não fecha, a gente simplesmente abre, né?
E até tem famílias que vai o pai e a mãe ajudam, não pega só o filho, pega outras crianças também para ajudar. E a gente fez um movimento de estar colocando a professora de educação física do grupo, da unidade, para participar desse projeto. A Denise hoje, que é a professora idealizadora, ela está aposentada. Então, hoje ela é uma professora voluntária nesse projeto. Então, na piscina, a gente tem o Valmir, que é o professor da academia, a Denise, que é voluntária, a professora de educação física da unidade, e eu e a Rebeca, que é a supervisora. Nós duas que abraçamos o projeto. Então, quando não tem um, nós duas é que entramos. Né? Então, a gente está sempre preparada. Minha bolsa já fica na academia, na creche. Entrar na piscina. Entra na piscina. Nós entramos na piscina. Não, a gente não deixa essa função assim, vou colocar somente as professoras. Né? A gente sempre convida no início do ano. Quem pega o G5 e o G6 já sabe que tem um projeto natação. Pode acontecer numa sexta-feira de eu estar numa reunião na secretaria, pode ser um momento que a Rebeca também esteja numa reunião, e aí a gente acaba não conseguindo ir. Então, quem assume o G5 e o G6 sabe que em algum momento pode entrar na natação. Né? Então, elas já escolhem esse grupo sabendo que tem essa possibilidade. Que bacana. Mas não é obrigatório, porque a gente acaba abraçando melhor até do que a gente adora. Olha, parabéns aí pela ideia, né? Da natação aí para essa garotada. Sim. Já a gente volta, vamos falar de outros projetos também, e da relação da escola com a comunidade ali do Carianos, porque agora nós vamos falar um pouco sobre educação consciente. Iniciativas pedagógicas voltadas para as relações étnico-raciais devem ser adotadas desde cedo. Na rede municipal de ensino, os professores estão colocando em prática, ou melhor dizendo, ações importantes. Uma delas vem lá do NEIM Chico Mendes, no Monte Cristo. Segundo Mandela, ninguém nasce racista. A gente adquire esse sentimento pelo caminho. Mostrar a importância de respeitar as diferenças é uma lição que deve ser ensinada desde os primeiros anos. Uma roda de história que de forma simples e direta fala sobre igualdade. Um filme que valoriza a diversidade étnico-racial. A educação antirracista é fundamental para criarmos crianças livres de preconceitos. Por isso, esses temas devem permear as atividades com os pequenos, como já acontece no Núcleo de Educação Infantil Chico Mendes, onde a professora Xênia desenvolve o projeto Quem Sou Eu? A turma de vocês recebe crianças de 3 a 4 anos de idade e já desde pequenininho vocês começam a abordar a temática étnico-racial. É importante trabalhar esse tema desde cedo. Sim, é muito importante porque na educação infantil que a gente forma nossas crianças, nossos cidadãos. Então a gente tem que mostrar que todos nós somos iguais, né? Mas que cada um tem seu tipo, sua fala, seu jeito. Uns óculos, outros não, outros são negros, né? Que é uma cultura africana e que tem que ser bem aceita dentro do nosso Brasil, porque isso vem da África, né? E a gente tem o nosso valor dentro do Brasil, né? E de que forma você aborda isso com esses pequenos? Trabalhamos aqui em 4 professores negros. Mostrar que eles têm uma professora negra, a importância que eu tenho dentro de sala para cada um e também mostrar que eu, negra, consegui vencer, consegui estudar e consegui chegar aqui, que todos os negros também podem chegar a essa posição. E valorizar, não importa se seja uma empregada doméstica, um pedreiro, mas também que eles possam chegar um médico, um dentista. E acho que só visualizando outra pessoa negra, que aí tem essa perspectiva de olhar de vida, de inspirar, exatamente. E aí você já apresentou algumas personalidades para essas crianças? Começamos a abordar a África, trouxemos um globo para a sala de aula, fizemos uma roda e aí a gente mostrou, né, onde é que ficava a África no mapa e até o Brasil. Aí eles conseguiram ver a distância, como que chega lá, como que chega no Brasil. Eles mesmos relataram que é através do navio ou avião. Assim, foi um trabalho muito legal. Aí também trabalhamos a capoeira, trabalhamos o cabelo, o biotipo mesmo, né? Cabelo, o olho, o nariz, a boca. Eu vou iniciar agora sobre o Theo, né? O Theo foi um artista plástico, primeiro negro a ser pintor no Brasil. E eu quero trazer isso para eles, né? Fazer uma releitura
do quadro que ele pintou, né? Que é o menino. Olha só, e a ideia? É a valorização mesmo, né? É valorizar, saber que eu, enquanto negro, eu posso chegar lá. Né? Eu tenho que ser respeitado. E só através da educação infantil, que é o berço do início da minha identidade, que eu estou trabalhando a minha identidade, né? Eu posso chegar até aí sem racismo, sem preconceito, porque todos somos iguais. Então, na educação infantil que a gente dá o nosso primeiro passo. É uma mudança de mentalidade que se inicia desde cedo e que a gente vai colher os frutos lá na frente. Eu acredito muito nisso, que é desde pequeno, né, que a gente começa a fazer essa transformação. O Educa Floripa está de volta hoje falando com a Gisele Liene da Silva, lá do Ney Monteiro Lobato. Gisele, você falou agora há pouco dessas aulas de natação, sensacional o projeto, e que os pais acabam se envolvendo, vão também junto com os filhos, aí vai tio, tia, avô, primo, também ajuda a levar outras crianças, aquela carona solidária, né? Como é que é esse envolvimento da escola com a comunidade ali do Carianos? Então, isso foi uma coisa que a gente vem desde 2007 tentando trabalhar, que é buscar e trazer a família para dentro da unidade. Então, tudo que a gente faz hoje de projeto, a gente tenta buscar eles e trazer para dentro. Né? A gente tem vários momentos que a gente convida. A gente tem café de acolhida, né? Então a família vem para tomar o café junto com a criança. A gente tem um jantar de despedida, vem janta com a criança na hora de se despedir e ir embora. Então esses momentos a gente acaba fazendo com que traga ela para dentro. Um projeto agora que a gente está recente fazendo, que a gente tem um projeto da biblioteca, as crianças toda quinta-feira vão até a biblioteca, elas retiram um livro e levam para casa. E teve algumas famílias pedindo para também entrar nesse movimento. Então o próximo que a gente está organizando agora é a biblioteca aberta. Então a gente vai ter um dia da semana que as famílias também vão poder retirar o livro para a criança para o final de semana. Então são esses movimentos que a gente acaba tendo para trazer eles para os nossos espaços. Claro, projeto refeitório, que aí acaba a gente propiciando para as crianças um movimento diferenciado, que é com decoração, um tema, para a gente tentar, claro, agora com a pandemia a gente acabou limitando um pouco, porque antes a gente fazia toda a integração dentro daquele espaço. Hoje cada mesa ainda é um grupo, a gente ainda não está misturando, mas a gente já está preparando, porque a gente já está com 3 grupos ao mesmo tempo. Né? Então, nós temos 6 mesas e a gente tem 3 grupos, cada grupo fica com 2 mesas. Ainda não está interagindo, mas é o próximo passo. Né? Antes era por horário e agora a gente já conseguiu fazer esse movimento. Então, aos poucos a gente está voltando com os nossos projetos anteriores. Projeto teatro. Nós não temos artistas na creche, mas a gente se aventura, né? Então, a gente faz o projeto teatro. Se aventura na piscina, por que não pode se aventurar no palco, mas né? eu prefiro a piscina. Né? Então, assim, o teatro, a gente acaba fazendo esse movimento. E o que a gente faz? Na hora de planejar, a gente traz as crianças mais velhas, do G5 e G6, e participam desse planejamento. Que peça de teatro que eles querem, que movimento que eles querem para o teatro. Tanto que a gente fez show de calouro com as crianças, agora a gente vai ter uma peça de teatro que a gente vai estar apresentando. Então, são esses movimentos que a gente faz para trazer família e crianças para os projetos. Todos os projetos têm esse objetivo, né, de como imã, né, atrair as famílias para dentro da escola. E as famílias também participam, dando sugestões, dando ideias, sendo mais críticas com relação ao projeto, olha, dá para melhorar aqui, enfim, eles participam nesse sentido? A gente está fazendo um movimento agora com o Google Forms, né? Então, a gente vai fazendo um formulário e também vai perguntando um pouco para saber o que poderia estar mudando, o que poderia estar acrescentando. E é engraçado que a gente vê esse movimento da família, tem muitos elogios, sim, e tem gente que participa dizendo, pô, por que a gente não faz isso? No café de acolhida, por que a gente não bota mais grupos junto, né? Até porque, por conta da pandemia, ainda está muito separado. Mas a gente percebe isso deles também estarem querendo se envolver nas decisões. Claro, a gente tem conselho de escola, a gente tem APP, mas o movimento geral acaba sendo dessa forma. Isso é importante, né? Sim. Bom, mais uma paradinha agora, porque está chegando o nosso quadro É o Seguinte. Chegou a hora do nosso momento de reflexão com Maurício Pereira. É o seguinte, a educação se constrói na discussão e quiçá na divergência. E com muita divergência eu posso chegar a uma convergência. Eu gosto muito de uma frase que foi dita, parece que é dita hoje, mas ela foi dita por Sócrates há muitos anos atrás, imagina, antes de Cristo viveu esse cidadão, que dizia o seguinte: os jovens de hoje são os tiranos, contradizem seus pais,
desrespeita os seus mestres. Olha, pessoal, contextualizando o momento que a gente tem na sociedade de hoje, o ambiente de sala de aula, ele precisa ser um ambiente de divergência, de discussão, de crítica, de pensamento crítico, mas acima de tudo, de colaboração, de harmonia, de cooperação, um ajudando o outro. E o papel do professor é justamente esse cidadão que vai intermediar a discussão. Ele coloca um assunto a debate, ele apresenta os temas, os argumentos, os contra-argumentos. Os estudantes participam porque hoje os estudantes adoram falar, adoram expor as suas ideias. Os estudantes hoje têm uma quantidade de informação extraordinária. Então, o papel do professor é justamente fazer com que esse cidadão, esse jovem, que chega num ambiente de sala de aula com muita energia presa, querendo extravasar a energia, o papel do professor é deixar ele extravasar a energia. Então, os jovens de hoje não são os tiranos. Os jovens de hoje não desrespeitam os professores. Mas o professor precisa saber mediar esses conflitos. Conflitos que são necessários para o aprendizado. E o conflito precisa ser de ideias. Isso também não é cultura brasileira. Muitas vezes, quando nós debatemos um assunto, e esse assunto é muito debatido, as pessoas ficam pensando muitas vezes assim, você não gosta de mim? Eu assim, gosto, qual é o problema? Não estou falando de você, eu estou falando da ideia, né? Então o debate, a crítica construtiva, a divergência, ela sim é salutar. É na divergência que nós aprendemos, porque a divergência, ela afronta o nosso modelo mental, a nossa maneira de ser, né? Ela muitas vezes nos tira do sério, e ao tirar do sério a gente faz com que os nossos sentidos, os nossos sentimentos, eles se afloram, mas eles precisam se aflorar com um ambiente de humildade, de aprendizado. Precisamos aprender, e não um ambiente de crítica destrutiva. Então essa frase, que ela é muito antiga, ela na verdade é extremamente atual. Os jovens, eles são os tiranos hoje em dia no sentido do debate. Eles desrespeitam os professores, mas enquanto ideias, enquanto argumentos. Agora você, professor que está me vendo, é o seguinte, o professor é desrespeitado na medida em que ele não conquista a autoridade dos seus estudantes. E muitas vezes quer impor poder só pelo simples fato de ser professor. Quando o professor conquista a autoridade, não há desrespeito, não há essa crítica destrutiva, e o ambiente, ele é um ambiente crítico, mas ele acaba sendo um ambiente harmônico, de aprendizagem. E o mais importante, nesse ambiente, não só os estudantes vão aprender, mas o professor também vai aprender. Para a gente pensar sobre isso. É o seguinte, a educação transforma, e ela transforma mais ainda na divergência. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa, já no finalzinho da nossa entrevista aqui com a Gisele. Você falou agora há pouco sobre essa questão da pandemia, que ainda tem algumas restrições, né? Não junta todo mundo, fica cada um na sua sala e tal. Como é que está esse processo? Isso vai ali no Ney Monteiro Lobato continuar esse ano? Esse é o planejamento da escola? O pessoal já está mais tranquilo com relação a essa questão da pós-pandemia, né? Se é que a gente já pode dizer que estamos nessa fase, como é que está isso? Sim. Eu acredito que aos poucos a gente está conseguindo voltar à normalidade. Não 100% ainda, mas eu acredito que lá em 2023 a coisa vai estar bem mais tranquila. Teve projeto que a gente ainda não conseguiu voltar, que foi interação. Que a interação é tu interagir com o outro. Então esse a gente ainda está em stand-by. Quem sabe para o próximo a gente consegue. Mas a gente tem começado a ampliar os nossos projetos. Eu acho que a comunidade está um pouco mais tranquila, sim. Eu acho que todo aquele medo, aquela insegurança agora está mais tranquila.
né? Então, a gente está conseguindo, aos poucos, cada movimento que a gente faz de projeto, a gente amplia o próximo. O café de acolhida lá do início do semestre já foi diferente do café de acolhida desse segundo, né? Era com hora marcada, hoje não foi só por grupo, então todo mundo junto. Então, a gente consegue estar dando esse passo, um passo de cada vez. Eu acho que é esse o movimento hoje, 2022. Aos poucos as coisas vão voltando ao normal, vai voltando à né? normalidade. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Educa Floripa de hoje. Foi um prazer. Olha que a gente ia ficar mais meia hora aí conversando. Manezinho gosta de falar. É verdade. Falei com a Gisele Eliane da Silva, diretora do NEM Monteiro Lobato do Carianos. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela entrevista. Obrigada. Até a próxima. Bom, o Educa Floripa fica por aqui, gente. Que pena, acabou. Mas amanhã a gente está de volta. Um grande abraço.